Reitero os cumprimentos que eu fiz ao início dessa sessão e inicio a minha fala de hoje dizendo que a inclusão escolar é importante porque promove o bem-estar individual e o desenvolvimento cultural, cognitivo e psicossocial de pessoas autistas. Isso permite que tais indivíduos sejam efetivamente incorporados à sociedade, tornando-se capazes de alcançar seu potencial máximo ao desenvolverem de forma gradual e adequada suas habilidades sociais, emocionais e acadêmicas. Essa é uma fala das centenas de artigos que a gente encontra na internet falando sobre a inclusão e, em especial, aqui da criança autista. A inclusão da criança autista também passa pela preocupação de não excluir ela, de não deixar ela com uma pecha de discriminação, de separação. Então, precisa ter um cuidado muito grande quando se fala a respeito do autismo, quando se fala a respeito da inclusão da criança autista aos bancos escolares. A Secretaria de Educação, ela tem atendimento aos autistas e nós temos hoje 400 alunos. Agora, com possíveis novas matrículas que tenha nesse início escolar, esse número pode até aumentar. Mas temos hoje 400 alunos que são público-alvo e são autistas. Essas crianças, elas têm um atendimento especial, têm atendente quando necessário, e esses atendentes não é a secretaria, não é o secretário de educação que decide se a criança vai ter atendente para acompanhá-lo ou não. É uma comissão, então existe uma isenção na condução desses trabalhos. Essa comissão, depois do encaminhamento médico, vai analisar e verificar, de acordo com o encaminhamento médico, se é o caso ou não de encaminhar uma atendente para acompanhar esta criança. Além disso, a Secretaria de Educação ela mantém 19 polos de AEE. O que é esse AEE? É o atendimento educacional especializado. São professores que atendem no contraturno essas crianças que têm o problema de autismo. Então, são 19 polos nos mais diversos bairros para que todas as regiões possam ser atendidas. Dentro da sala de aula, as crianças são incluídas da melhor forma possível e existe uma preocupação aí dos professores, e a professora Zuleika, que é professora da Rede Municipal de Ensino, pode estar falando com mais propriedade. Existe todo um cuidado para que essas crianças sejam incluídas e que não sejam, de forma alguma, apontadas por terem o problema do autismo. Então, toda essa preocupação aqui existe. Além disso, a Secretaria de Educação ela mantém psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos e psicopedagogos para atendimento a todas essas crianças. Ainda nós temos aqui em São Bento do Sul o Centro de Autismo. O Centro de Autismo está nesse momento com 100 alunos. E esse número também pode variar agora com o retorno às atividades. O Centro de Autismo ele foi mudado ali para a Estrada Dona Francisca e recebeu uma reforma bastante grande naquela unidade. Aquela unidade atendia a educação infantil até há pouco tempo. Foram R$319 mil investidos na reforma para dar um ambiente adequado àquelas crianças. E no ano passado, eu e o vereador Darlan, nós não tínhamos combinados, mas por acaso chegamos no mesmo horário nesta unidade para fazer visita, e era um dia de chuva. E as professoras precisaram colocar potes, baldes, em alguns lugares, assim como foi a primeira escola lá em 2021, que é ali na Estrada Xerã, ali perto da casa do vereador Sabino. Nós fomos lá acompanhar a ordem de serviço, e eu lembro que a vereadora Carla estava, e se eu não me engano a vereadora Zuleika também estava naquele dia. E era um dia de chuva, e numa sala, tinha 15 baldes para as goteiras. Então, nós tínhamos bastante problemas nesse sentido. Ainda, o Centro de Autismo recebeu um veículo novo, uma SPIN, e esse veículo, no final do ano passado, ele estava percorrendo 200 quilômetros diários para atender as mais diversas crianças que precisam de transporte. Então, existe todo um cuidado a ser dado às crianças que têm autismo aqui na cidade de São Bento do Sul. É possível melhorar? Claro que é. Sempre é possível melhorar. Sempre é possível fazer mais. Mas elas estão sendo atendidas
conforme essas informações que eu passei, além de todo o atendimento da parte pedagógica, tanto nas escolas quanto no centro de autismo. O centro de autismo ele tem ainda um atendimento bastante diferenciado e é bastante interessante ir lá em loco para conhecer. Nós falamos hoje aqui sobre educação. O vereador Darlan falou bastante sobre educação. Darlan fez um relatório bastante grande, mas ainda eu quero fazer mais uma colocação. Além das escolas integrais, nós temos mais 4 unidades que têm o período integral, que é a Escola Garibaldina Fujinaga, a Carlos Dete, a Lúcia Tchek e a Rodolfo Berti, que não é escola integral, mas é período integral. Então, nós temos 4 escolas integrais e 4 unidades com período integral, que têm atividades no contraturno para todos os alunos. A respeito do ICMS e educação, nós falamos aqui, e vereadores que me antecederam falaram sobre diretores nas escolas, e aqui eu preciso concordar 100% com a fala do Sabino, quando ele diz que os diretores eles podiam ser manobra. São 48 unidades, então são 48 diretores, e são mais, coordenadores tem mais de 48, em algumas unidades tem mais de um coordenador, então são mais de 100 pessoas que o prefeito poderia ter na sua mão, ou que o secretário de educação poderia ter na sua mão, podendo mandar embora a hora que quisesse, de uma forma política. Se você não está do meu lado, eu troco. Agora não, os coordenadores são cargos efetivos, cargos que passaram por um concurso público, e os diretores estão sendo eleitos pela comunidade. Existem regras para esses diretores? Claro que existe, e é importante que exista também, né? Então, não tem mais agora, salvo algumas unidades, ainda não aconteceu a eleição para diretores, porque foram sendo feitos de forma gradual, não tem mais indicação política dentro das escolas. Sobre os sacos laranjas, nós tivemos um custo de R$720 mil, vereador Adriano, não foram 2 milhões. Até nesse momento foram investidos R$720 mil, e o primeiro bairro onde foi feito o teste piloto foi o bairro Brasília. Teve bastante problemas com moradores que colocaram toda a ordem, todo tipo de lixo dentro desses sacos e não reciclado. Está sendo repassado para conversar novamente com essas pessoas, e agora, na semana que vem, o bairro Centenário vai começar a receber essas sacolas. Do mesmo montante desses 720 mil que foram comprados. Não houve uma segunda compra ainda. Então, para deixar claro que não foram os 2 milhões. Aqui, a vereadora Carla falou das retretas. E que bacana que foi, né, vereadora? Nós estivemos lá na Bela Aliança, a população compareceu em peso, e na semana anterior eu estive no bairro Rio Vermelho Povoado, e o vereador Paulo estava lá. Os espaços ficaram lotados, as pessoas realmente foram, e aqui eu quero fazer uma colocação bastante interessante em relação ao Rio Vermelho. Era um dia de bastante chuva, e a gente chegou um pouco cedo lá, e pegamos, né, acompanhamos várias pessoas chegando a pé, com seus guarda-chuvas e sombrinhas, e lotaram o salão da igreja lá, e depois com os comes e bebes que a comunidade fez. Levamos um pão caseiro delicioso, e na Bela Aliança, quando eu fui comprar, já não tinha mais nada para comprar. Fiquei só na xícara de café no final. Mas, enfim, é importante que tanto cultura quanto esporte sejam levados para os bairros. E essa preocupação, tanto a Bárbara, que é a presidente da fundação, quanto o presidente Luciano, da FMD, tem levado as mais diversas atividades esportivas e culturais para os bairros. Nós temos as reformas das praças, e o vereador aqui, Adriano, também pontuou a Praça de Oxford, que também precisa de reforma. Mas antes dela, vereador Adriano, se a gente for colocar, e eu não tenho fotos para colocar aqui agora, vou fazer esse comentário de improviso, se a gente colocasse a Praça de Oxford, a Praça do Céu, a Praça da Vila Centenário, da Salzburg e do Rio Vermelho, e colocasse uma ordem de necessidade mais urgente de fazer a reforma, acredito que essa ordem esteja sendo seguida. Vai chegar a vez da Praça de Oxford, com certeza, mas há necessidade de fazer um atendimento naqueles lugares onde as condições estão mais precárias, onde existe uma necessidade mais urgente de ser atendida. E isso acredito que, como um todo, as pessoas acabam entendendo. E é uma decisão, talvez não muito fácil do gestor, mas ele precisa decidir, e decidir pelo que é mais urgente. Aqui eu gosto de falar sobre números, e a vereadora Carla e o vereador Sabino trouxeram assuntos sobre a IMAB. E os aluguéis aqui em São Bento estão
muito caros, porque os imóveis valorizaram demais e os aluguéis sobem na mesma proporção. Mas, se eu for comprar uma casa financiada pela Caixa Econômica no valor de R$250 mil, eu vou pagar, em 30 anos, eu vou pagar uma parcela de R$695. É bem mais baixo do que o valor de um aluguel. Se eu for comprar uma casa de R$200 mil em 30 anos, eu vou pagar R$555 a parcela. Claro que esse aqui é um valor de hoje, depois vai ter os seus aumentos conforme a inflação, enfim. Mas, e aqui eu quero lançar uma proposta e um desafio aos vereadores, ao vereador Darlan, principalmente, e ao presidente da IMAB, que, de repente, fazer uma conscientização para as pessoas também nesse sentido. Olha, se você financiar a sua casa, você vai pagar mais barato do que o valor de aluguel e vai ter o seu imóvel. Talvez seja interessante a gente também fazer esse tipo de apontamento. E, por último, eu quero dizer que lá no bairro do vereador Hélio, as ruas Laurindo Abercich e Imigrantes José Astreiter receberam a pavimentação nesta última semana. Agradeço a oportunidade e desejo boa noite a todos. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora. Agora, para finalizar, vereador Paulo, número 3.